Olá, alunos dos 8º anos. Vamos para mais uma videoaula, né? Mais uma semana de 5 de outubro a 9 de outubro. Eu peço que vocês abram a apostila na página 16 para que nós possamos dar continuidade. Começando aí por conexões. Leia o trecho extraído do Dicionário do Teatro Brasileiro a respeito do teatro moderno no Brasil. Então, nós estamos falando sobre teatro, né? Na aula anterior, vocês tinham aí que pesquisar o teatro de comédia no Brasil. Então, vamos dar sequência e entender um pouquinho mais. Os componentes do grupo modernista cerraram fileira a favor da renovação estética, principalmente ao redor do interesse básico de sua maioria. Apartar das letras a influência portuguesa, a ruptura com as formas tradicionais de expressão, fundadas no purismo, na gramática herdada dos descobridores. Numa tentativa de sistematizar a fala brasile, ira numa língua própria. Brito, 1958, 122. Combatendo o passadismo e propondo um nacionalismo integrador, baseado na mudança de valores artísticos, morais, sociais e raciais, no que se refere às artes em gerais. Então, é um texto aí de Jacob e João Faria, também Maria Ângela Lima, Dicionário do Teatro Brasileiro, São Paulo, Perspectiva 2006. A obra de Ariano Suassuna busca unificar universos distintos, fazendo parte do processo de renovação do teatro brasileiro. A peça Alto da Compadecida retoma os autos medievais e a literatura de cordel, utilizando a tradição do teatro popular medieval para representar o contexto social e histórico do Nordeste brasileiro. Se verificarmos que, entre as tendências mais importantes do modernismo, está o esforço pela construção de uma arte com liberdade estética e temática nacional, podemos concluir que a peça de Ariano Suassuna se insere nesse movimento, iniciado em 1922 com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Escrita em 1955 e encenada em 1956, Alto da Compadecida é um clássico do teatro brasileiro, sendo adaptada para minissérie de televisão e filme. Em seus diálogos, revela a questão de temas universais humanos, como a avareza e a bondade. Então, vocês, conhecem a obra, Alto da Compadecida. Tenho certeza que a maioria já assistiu ao filme, Então, ele trata aí as questões do Nordeste, como vivia o povo. Trata, então, questões aí, avareza, bondade, maldade, Então, tudo isso faz parte, O Ariano Suassuna se enquadra no teatro moderno. Então, o teatro moderno, ele vem para quebrar os padrões, Aquela ruptura com as formas tradicionais, com as palavras, Na norma culta, bem rígido, Então, vem aqui como uma liberdade mesmo. Então, usar aí uma liberdade estética, temática, Temas variados, falando aí do nacionalismo e também, quanto assim a fala, trazer aí os dialetos, de cada lugar. No caso aí, Nordeste, com certeza, eles têm palavras diferentes, da norma culta, digamos assim. Na sequência, vocês têm uma atividade, que é o que aprendi. Então, vocês vão estar realizando essa atividade. Eu vou ler para vocês no modo que está lá no link, tá bom? E quando vocês forem copiar, vocês copiem também do modo que está no link. Sempre lembrando vocês que tudo que for em folha separada, vocês têm que colocar aquele cabeçalho. Nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série. Não serve apenas para a disciplina de arte, mas como para todas as disciplinas. Eu sei que os professores estão sempre pedindo, não esqueçam do cabeçalho, tá bom? Então, a atividade é o seguinte. Você vai convidar alguém da sua casa para fazer a leitura dramática da peça aí, O Alto da Compadecida. Lembre-se que uma leitura dramática deve contemplar a expressão dos gestos e da fala. Então, a atividade é apenas isso, tá bom? Você convidar alguém aí da sua casa e fazer a leitura da peça. Então, aqui na página 16 eu tenho um trechinho e a continuação aqui na página 17. E aí, vocês têm também a imagem,
que provém do filme Chicó e João Grilo, os principais personagens do filme O Alto da Compadecida. Então, eu creio, né, que todo mundo conhece a história. Chame alguém da sua casa e faça a leitura dramática. Então, essa é a atividade, apenas a leitura. Continuando aí na página 18, né, o exercício 2, ele pede que vocês façam um cartaz que represente a cena da página anterior, com desenhos inspirados nas ilustrações de cordel, como o estilo do cartaz nesta página, tá bom? Então, vocês peguem uma folha sulfite, façam a margem, ou então quem não tem folha sulfite, destaque uma folha do caderno de arte, lembrando sempre de cortar aqui as beiradinhas, e aí vocês criem um cartaz como esse, tá? Mas de acordo com a leitura que vocês fizeram anteriormente, com aquilo que está naquele trechinho do teatro, tá bom? Então, vocês vão fazer um cartaz inspirado que nas ilustrações de cordel, como nesse exemplo aí. Com a atividade da página anterior, nós encerramos o capítulo 5 da apostila do terceiro bimestre, onde nós falamos bastante sobre o teatro, né? Sobre os gestos. E agora vamos iniciar o capítulo 6, na página 19, com um novo assunto, né? Nós vamos estar falando aí das artes visuais e da música, a MPB, a música popular brasileira. Então, o título é Década de 1960, Pop Art e Música Popular Brasileira. Então, eu vou estar lendo para vocês um trechinho, né, que eu tenho somente na minha apostila, então prestem atenção. Neste capítulo, abordaremos os grandes festivais de música popular brasileira, MPB. O período da década de 1960 foi marcado por importantes canções cujos reflexos musicais são sentidos até hoje na nova MPB. Vários fatos importantes ocorreram após o nascimento da música popular brasileira. O início da profissionalização dos primeiros sambistas nos anos de 1920, a era do rádio, culminando na época de ouro dos anos 1930, com as carreiras de vários artistas despontando em todas as regiões do país. O surgimento do samba-canção na década de 1950 e a influência decisiva dos nordestinos Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. A ascensão da bossa nova no mercado mundial poucos anos depois e a era dos festivais de MPB, que é o assunto deste capítulo. Atravessando esse importante período, a história da música popular brasileira continua em plena ditadura civil-militar, 1964 e 1985, a volta do samba de raiz na década de 1970 e o rock brasileiro nos anos 1980. Segundo Albin, 2003, página 15, é com uma miscigenação brasileira cativante e tropical a interinfluenciar e consolidar a esperança dos ritmos e do espírito mulato do Brasil, que prossegue a MPB nos dias de hoje. Apresentaremos também o movimento artístico da pop art, presente nas artes visuais. Este movimento artístico ocorreu inicialmente na Inglaterra, no final da década de 1950, e se fortaleceu em 1960, na cidade de Nova York. A expressão pop art vem do inglês popular art, arte popular, em português. A pop art representa uma forte crítica dos artistas estadunidenses ligados a este movimento, a sociedade de massa, bem como a repetição e a reprodução gerada pela sociedade industrial. A pop art revela os traços de uma sociedade da era industrial, sendo comum em muitas obras o uso da repetição das formas e das cores fortes e chapadas. A repetição pode ser alusiva à linha de fabricação em série de produtos de consumo. Ao mesmo tempo em que questiona os limites da arte e da sua função, a inspiração dos artistas toma por base objetos da publicidade, imagens de celebridades, logomarcas e história em quadrinhos, grandes estrelas do cinema, revistas pop, automóveis modernos, aparelhos eletrônicos ou produtos enlatados
foram desconstruídos para que as impressões e ideias desses artistas assinalassem o poder de reprodução e a superficialidade daquilo que era oferecido pela era industrial. O artista plástico Andy Warhol ficou conhecido pelas versões coloridas da atriz Marilyn Monroe de 1967. Roy Lichtenstein, outro artista dessa corrente, é reconhecido pela obra No Carro, em que usa a linguagem dos quadrinhos. Atualmente é comum a presença da pop art em produtos de uso pessoal, outdoors, quadros, esculturas e outras instalações. No Brasil, podemos destacar as obras da década de 1960 de Antônio Dias, Rubens Gershman, Cláudio Tosi, entre outros. No contexto brasileiro, esses artistas criticavam a censura imposta pela ditadura civil-militar, e a maioria dos conteúdos impressos nos objetos artísticos fazia referência e denúncias de violência da ditadura. Então, na página 19, vocês observam aí as imagens, a apresentação da música Domingo no Parque com Gilberto Gil e Os Mutantes, músicos que participaram do movimento Tropicália, o qual revolucionou a música brasileira. Então, relembrando, acho que eu já falei para vocês, né? O movimento Tropicália, ele surgiu juntamente ali com a ditadura civil-militar, onde os artistas não podiam se expressar do modo que eles queriam, havia uma censura, né? E o movimento Tropicália está relacionado a esse movimento da ditadura também. Embaixo vocês têm aí Jair Rodrigues, Nara Leão e Chico Buarque durante o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 1966. Então, resumindo essa página aí, neste capítulo nós vamos ver MPB, né, a música, e as artes visuais, né, através da pop art brasileira. Na sequência, vocês têm um espaço de diálogo, que eu já falei para vocês outras vezes, que não estaremos fazendo, porque é um bate-papo em sala de aula. Página 20. Na página 20, nós temos os objetivos deste capítulo, que são conhecer os festivais de música brasileira e explorar a pop art. Os grandes festivais de música. A era dos festivais, sobretudo das edições mencionadas anteriormente, ficou marcada pela apresentação de composições de músicos como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, entre outros. Nas canções, as letras enfatizavam temas sociais. É importante lembrar que o período da ditadura civil-militar foi marcado pela censura e que alguns desses artistas foram exilados. Na época, a música considerada popular estava relacionada a um padrão de composição baseado na bossa nova, estilo musical que surgiu no Brasil na década de 1950, com fortes influências do samba brasileiro e do jazz norte-americano, e que apresentou um novo modo de cantar e tocar. A geração que se apresentou nos festivais, no entanto, era formada por jovens vanguardistas, muitos deles ligados ao movimento do tropicalismo. O termo Tropicália surgiu do nome de uma instalação do artista plástico Hélio Oiticica, exposta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1967. A instalação associou plantas, tipos de areia, poemas, imagens de araras e outros objetos, criando um ambiente tropical dentro do museu. Aí vocês têm a imagem, né, dessa obra aí, Tropicália. E mais abaixo, os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista, com a cantora Rita Lee, formavam o grupo Os Mutantes, ligados ao movimento tropicalista. Página 21. No tropicalismo, os artistas buscavam apresentar uma música brasileira formada pela mistura de ritmos e timbres musicais, cuja poesia se aproximava do estilo erudito. Essa corrente teve influência do nacionalismo e da antropofagia, daí a busca por essa música genuinamente brasileira. O movimento antropofágico, criado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral,
propunha a assimilação de modelos estéticos europeus para a criação de uma nova arte originalmente brasileira, sem que essa se caracterizasse como simples cópia. A nova geração de músicos ganhou voz com canções consideradas de vanguarda, justamente por essas inovações poéticas e musicais. Os festivais tiveram grande importância por vários motivos, como a descoberta de novos compositores, a comoção e as discussões que desencadearam a abertura e a conquista de um espaço em que reinava a ditadura e a exploração do movimento tropicalista. Além da qualidade musical das canções apresentadas na época, os festivais promoveram mudanças no cenário musical, como a aproximação cada vez maior entre os artistas e o público, que passou a participar de forma ativa nas apresentações, reagindo positiva ou negativamente, aplaudindo ou vaiando os artistas, comportando-se, portanto, de maneira muito diferente do tradicional distanciamento entre músico e audiência. Além disso, houve uma convergência entre a música popular, a bossa nova, e a música jovem, em que elementos musicais distintos eram incorporados pelos artistas, aproximando públicos diferentes. Curiosidade: a música Alegria, Alegria de Caetano Veloso é uma das obras que inaugurou o movimento tropicalista no Brasil. Aí vocês têm a imagem Caetano Veloso em icônica apresentação de Alegria, Alegria, ao lado do grupo argentino Beach Boys, em 1967. Caetano Veloso havia inserido guitarras em sua canção, que foram tocadas pelo grupo Beach Boys, e os primeiros minutos da apresentação foram executados sob vaias. Em seguida, porém, o público ficou convencido da proposta de Veloso e aprovou o uso do instrumento. Entretanto, músicos como Elis Regina, Edu Lobo, Jair Rodrigues, entre outros da MPB, não aprovaram o uso do instrumento e organizaram uma passeata em manifestação contra a guitarra, considerada símbolo da cultura norte-americana que invadia a música genuinamente brasileira. Na página 22, vocês encontrarão a atividade que nós propomos para vocês lá no link. Então, eu peço que na folha separada com o cabeçalho, vocês copiem o enunciado do modo que está no link, tá bom? Então, está assim. Página 22, atividades. Pesquise na internet e ouça a canção da época dos festivais Roda Viva, que tem composição de Chico Buarque, e foi apresentada por ele com o grupo MPB4, na noite do 3º Festival da Música Popular Brasileira da TV Record. Ouça a canção em sua versão original, copie e responda as 2 questões propostas nesta atividade da apostila. Então, vocês vão estar procurando essa música, estarão ouvindo-a, aí vocês vão copiar essas questões e responder. Então, a primeira: você conseguiu identificar o refrão da música? 2. Ouça novamente a canção para verificar quantas vezes o refrão aparece. O que acontece com a música nas repetições finais? Então, uma dica aí, o refrão ele aparece várias vezes, então vocês vão ouvir com atenção e vão registrar aí quantas vezes vocês ouviram esse refrão, né? E o que acontece com essas repetições finais, tá bom? Então, a atividade é essa, ouvir a canção e responder essas 2 questões. Não esqueçam de copiar os enunciados, tá? O que tá no link e esses 2 enunciados aqui. Eu e a professora Aline não estaremos aceitando sem a cópia dos enunciados. Qualquer dúvida, vocês nos chamem nos grupos de WhatsApp, que a gente esclarece as dúvidas. Nessa semana é só, eu agradeço a atenção. Um beijão meu, um beijão da professora Aline e até a semana que vem. Tchau, tchau.